galera do Arte Infantil, tudo bem? Ó, essa aula vai ser sobre copy para os anúncios. A ideia é você já sair com seus roteiros prontíssimos. Então, eu vou deixar aqui abaixo dessa aula, na descrição, o link do Google Docs para você fazer a sua cópia desse arquivo e conseguir editar e já fazer os seus roteiros, tá? A ideia é você sair dessa aula com os roteiros prontos. Então, se você está assistindo no computador, já abre aí uma outra aba, divide a tela. Se você está assistindo pelo celular, já abre no computador o Docs, ou se não, depois você faz, eu não sei. O primeiro passo é a definição. Então, você precisa saber exatamente alguns pontos muito importantes antes de começar a estruturar o seu roteiro, tá? Quais são os passos? Primeiro, qual é o objetivo do seu vídeo? Então, é atrair mais pacientes pediátricos para o consultório, aumentar os seus seguidores, ter mais reconhecimento, vender um ingresso, não sei. Qual que é a ideia? A nossa campanha aqui do Desafio do Arte Infantil, muito provavelmente, é atrair mais pacientes pediátricos, mas nada impede também de você fazer para atrair pacientes adultos também, tá? Então, tudo depende da campanha e o jeito que você está formatando ela. Depois, com quem você está falando? É muitíssimo importante nós entendermos com quem nós estamos falando. No caso da campanha do Júlio Laranja, nós estamos conversando com os pais dos pacientes. Então, não é com a criança, não é com um colega de profissão, é com os pais do paciente. Por que a gente precisa entender isso? Porque a comunicação precisa ser simples. Nós queremos, às vezes, passar uma mensagem muito técnica, acaba ficando desinteressante. Então, o ideal é ter uma comunicação simples e, por isso, é muito importante você saber com quem você está falando. Um outro ponto importante, que como o negócio de vocês é físico e principalmente essa campanha é para atrair mais pacientes de forma presencial para o seu consultório, é importante você saber a localização. Então, colocar e pensar na localização da sua cidade faz todo sentido na hora de estruturar os anúncios. Vocês vão ver depois nos exemplos, inclusive, é muito legal vocês citarem a cidade na hora que vocês forem fazer os anúncios, tá? Qual é a ideia principal? Então, nesse caso do desafio do Horto Infantil, é aproveitar o Júlio Laranja, né, esse mês da conscientização aí, para poder fazer essa campanha. Então, é legal você ter isso. Às vezes, você já passou o Júlio e você quer fazer uma campanha e quer usar aqui as aulas do desafio para poder fazer, super vai dar certo, mas tenha em mente uma temática, sabe? Um motivo, um bom motivo, uma grande ideia. Então, no caso, essa grande ideia dessa vez é o Júlio Laranja, mas pode ser Dia das Mães, Dia das Crianças, pode ser aniversário do seu consultório, de 1 ano de consultório aberto, e aí vai, tá? Depois, quais são as ações internas que você fará neste mês? É muito importante vocês entenderem que quando vocês vão fazer uma ação no digital, principalmente usando tráfego pago, é muito bom se você dá mais motivos para o paciente vir até o seu consultório. Vai ser algum brinde especial, é alguma ação diferente de quando o paciente chega. Às vezes você não vai cobrar a consulta nesse mês, vai reduzir o valor. É também, de repente, uma limpeza que você vai proporcionar, não sei. O que você vai agregar de forma interna dentro do seu consultório, que vai acontecer dentro do seu consultório, que vai ser mais um motivo para o cliente comparecer ao seu consultório. Igual a Marília falou, às vezes você nunca fez campanha, nunca fez tráfego e esse já é um motivo, só o fato de você estar se colocando em movimento. Mas se você tiver ações internas bem definidas, também é muito legal e vai ajudar muito o resultado da sua campanha ser bom, tá? Chama a atenção das pessoas. E aqui, qual que vai ser a CTA? Então, quando você pensa nos criativos, em roteiros para vídeos, você tem que pensar para onde eu quero levar essa pessoa. Aqui você vai ver que eu vou te ensinar a criar anúncios, mas muito desses anúncios, eles podem ser reutilizados para você postar esse vídeo lá no feed também. E eu tenho certeza que a maioria, tipo 100% dos anúncios que você for fazer, dá para fazer essa adaptação. Então, você precisa pensar qual que vai ser o CTA, que é a chamada para ação, que é aquele comando que você dá no final do vídeo para a pessoa tomar uma decisão. Você precisa pensar assim, olha, se essa pessoa estiver vendo um anúncio, ela tem um botão para clicar e vir falar comigo direto no WhatsApp. Agora, se ela estiver vendo esse vídeo no feed do meu Instagram, eu preciso pedir para ela comentar, para poder receber o link, eu chamar ela, ou pedir para ela ir lá no link da minha bio e entrar em contato através do WhatsApp. Bom, o segundo passo a gente entra na parte das copies, definitivamente, então a parte dos roteiros, e aqui eu vou passar para vocês um pouquinho do que funciona e como que vocês podem adaptar aí para essa ação de vocês. Bom, antes a gente precisa entrar um pouquinho em tipos de anúncios. A principal regra em relação a anúncios é que não tem regra. Ou seja, você vai fazer aquilo que você acredita que vai funcionar.
Os anúncios, a gente costuma chamar eles de criativos, porque a ideia é que seja algo criativo. O que eu vou mostrar para vocês é para dar uma base, para dar um norte, para você não ficar sem ideia. Mas deixa a sua criatividade fluir e não necessariamente você precisa encaixar a sua ideia dentro de algum desses quadradinhos que eu vou colocar aqui. O primeiro tipo de anúncio que a gente pode estruturar é o problema e solução. Então aqui eu coloquei um exemplo, ronco, sono agitado, mordida errada, são sinais ignorados que prejudicam o desenvolvimento infantil. A ortodontia preventiva pode ajudar. Então o que a gente trouxe aqui? Possíveis problemas da criança postergar muito a primeira ida ao dentista, né? Então, eu não sou especialista, eu não sou ortodontista, não sou dentista, nada. Então, aqui eu tô especulando. Vale lembrar que é muito importante vocês colocarem a expertise de vocês, obviamente, tá? Então, quais são os problemas que essa criança pode ter se ela não vir ao consultório? Então, é legal vocês fazerem uma lista de todos os possíveis problemas e dar a solução. Então, a solução muito provavelmente é a ortodontia preventiva, que é sobre esse mês do Julho Laranja. Primeiro você apresenta o problema e depois você vem com a solução. Esse é um clássico, tá? Depois o outro é a curiosidade. Então você traz um fato que muito provavelmente o pai dos pacientes pediátricos, eles não sabem, eles não imaginavam. Então, por exemplo, um clássico, né, que a Marília falou, é que acha que tem que cair todos os dentes de leite para passar na primeira consulta do dentista, e essa não é uma verdade. Você traz isso e depois você contextualiza o porquê isso não é uma verdade. Isso também chama muita atenção. Esse é apenas um exemplo de curiosidade, pode ter diversos outras curiosidades, né? Os melhores benefícios de você trazer antes, enfim, aí vai. Aqui eu coloquei história. Então, para esse conteúdo, esse anúncio em história, ele tem que ser um anúncio mais orgânico. Então, imagine que os anúncios de cima, eles podem ser uns anúncios mais profissionais, gravados em estúdio. Agora, esse de história, eu convido vocês a fazerem ele de forma mais simples possível. Então, pegar o seu celular com a câmera frontal e começar a contar a história de algum dia, de algum paciente que tinha muito medo de ir ao dentista, e ele foi, e o caso dele foi muito legal, o resultado foi muito bom, ou algum paciente que deixou algum tipo de emoção em você, e você compartilhar esse momento como história e depois no final fazer uma chamada para ação. Histórias conectam muito com o nosso cérebro, isso cria uma conexão gigantesca. Mas para vocês fazerem isso bem feito, é ideal que você conte as histórias com um pouco de ênfase, muda a entonação da voz. É legal você dar alguns detalhes que faça a pessoa imaginar aquilo que está acontecendo. Então, vou inventar uma história aqui. Teve um paciente que ele tinha muito medo de ir no dentista, e eu lembro da mãe me ligando, falando que, olha, ele tem muito medo, não sei como é que vai ser e tudo mais, e ela tava bem nervosa. Eu falei pra ela trazer ele. Quando ele chegou aqui, não tava legal a cara dele, ele tava com uma expressão meio triste, com medo, parecia que ele ia começar a chorar, e daí eu quebrei o gelo, eu entreguei uma bolsinha amarela, e lá ele gostou, e eu coloquei na TV para ele assistir um desenho do Papaléguas, entende? Então, quanto mais detalhes você dá na sua história, mais a pessoa consegue ver as coisas acontecendo e mais ela fica retida ali no seu vídeo. Vale lembrar que os anúncios, eles precisam de 1 minuto de vídeo, né? Então, o desafio tá dado, você conseguir contar uma história de forma ágil, mas que conecte as pessoas, e funciona muito os anúncios em história nesse formato, tá bom? Cria muita conexão, é bem legal. Então, se você lembrar de algum paciente aí que ouve algo diferente, é super válido. Depois tem o ultra segmentado. Então, aqui eu coloquei como exemplo. Você que é pai, mora na cidade de Londrina e tem filhos a partir de 5 anos, esse vídeo é pra você. E daí você contextualiza. Olha, esse mês é o Julho Laranja, é o mês da coisa para você trazer o seu filho, nananana. Então você dá aquele contexto todo e fecha com a chamada para ação, tá? Esse ultra segmentado, ele causa o principal, que é a identificação. A pessoa para assistir o vídeo porque ela se identificou com todos os aspectos que você trouxe. Aí, como que eu vou saber que esse vídeo tá indo para a pessoa certa? Na hora que nós formos subir as campanhas lá no gerenciador de anúncios, eu vou mostrar como fazer isso e você vai acertar bem. Então, você pode colocar você que é pai, você pode colocar você que é mãe. Você que é mãe, mora na cidade de Londrina e tem filhos até X, entende? Quanto mais você
conseguir causar identificação melhor. Então, esse ultra segmentado super funciona também. E depois tem a prova social. O que você pode fazer aqui na prova social é você falar, foram mais de X pacientes pediátricos atendidos na minha clínica e eu pude chegar à conclusão de que os benefícios de tratar são esse, a ortodontia preventiva é isso. E é legal, nesse vídeo, na edição principalmente, e óbvio que você precisa pedir autorização para os pais dos pacientes, se você tiver foto com seus pacientes e passando na tela, sabe? Igual flash, assim. Então, são 2 anos de consultório e já foram mais de 6 crianças atendidas e passando as fotinhos, sabe? Isso causa prova social. Então, de forma inconsciente, a gente entende que se aquele ortodontista, né, ele teve um fluxo grande de pacientes pediátricos e nas fotos as crianças estão sorrindo, estão felizes e tudo mais, logo a gente já conecta que ele é um bom profissional. Então, eu tenho certeza também que é um anúncio que vai dar muito certo, muito resultado. Eu vou falar para vocês o que faz um anúncio de fato dar certo, né? Então, a primeira coisa é tempo de tela. Então, acerte nos 3 primeiros segundos, que é o que a gente chama de gancho. Então, para você prender a atenção da pessoa. E faça vídeos no máximo até 1 minuto. Bom, os anúncios, os que mais performam, não necessariamente são os que têm de 1 minuto para cima. Às vezes são vídeos de 30 segundos que vai super bem. Porque o que você precisa entender? Como que funciona a dinâmica do algoritmo? Quanto mais tempo a pessoa passa no seu vídeo, assistindo o seu vídeo, mais ele entrega para outras pessoas. E não engana-se você em pensar que só porque você está subindo anúncio, isso não acontece. Isso acontece tanto de forma orgânica, ou seja, quando você sobe o seu vídeo lá no Instagram e não coloca nenhum centavo, tanto quanto quando você paga pro Facebook te mostrar. Se o Facebook percebe que a interação com o seu conteúdo chama atenção, prende atenção e dá tempo de tela para os usuários do Instagram, ele vai mandar o seu anúncio cada vez mais. E isso ocasiona no que a gente chama, que é um custo por aquisição, um custo por chamada, um custo por resultado barato. Por quê? Porque o Instagram viu que aquilo funciona, ele vai impulsionar ainda mais o seu vídeo, tá? Então, os 3 primeiros segundos é matador. O que você pode fazer para poder chamar a atenção dos 3 primeiros segundos? A gente precisa entender que o conteúdo no Instagram tem muita gente fazendo. Imagina que por minuto a pessoa pode ver 2, 3 vídeos, ou seja, o seu é mais um que vai estar aparecendo ali. Eu gosto de incentivar vocês a fazerem coisas que quebrem o padrão. E cada um entende isso de uma forma e trabalha isso de uma forma. Eu já vi vídeo que começa de cabeça para baixo, ou seja, a pessoa vira o celular de cabeça para baixo e chama a atenção da pessoa, depois ela já desvira e volta o vídeo, mas ela conseguiu prender aqueles 3 primeiros segundos. Eu já vi gente também, tava com algo na mão fazendo, tipo, sei lá, vamos supor que você tá com um aparelho na mão e você tá colocando o elástico e a pessoa quer ver o que você tá fazendo, ela continua no vídeo. Então, logo que você começar o vídeo dessa forma, prende a atenção da pessoa, sabe? Começar o vídeo se arrumando, parecer que tá ajustando a câmera, também chama a atenção das pessoas, porque as pessoas gostam de sentir que elas estão vendo algo que não era pra estar ali. Algo que não era para ser visto, como se fosse o backstage. Isso também chama a atenção das pessoas. Colocar fontes no começo, grandes, ou mudar sua voz no começo, também chama atenção. Outra coisa que faz o anúncio dar certo, obviamente, é a identificação. Então, o quanto aquela pessoa que está assistindo se identifica com o que você está falando. Então, a audiência precisa sentir que aquele vídeo ou aquele estático que você vai desenvolver depois, o estático é a arte, né, só uma arte, é para ela. Depois é uma CTA bem definida, a gente já falou sobre isso, mas precisa ter um comando bem definido, a pessoa precisa saber o que ela vai encontrar lá do outro lado. Causar emoções, então, se possível, né, cause emoções, às vezes vai ser um alívio, tipo assim, ainda bem que eu achei esse anúncio, sabe, uma sensação de alívio. Às vezes vai ser algo engraçado, mostrou uma situação em comum no atendimento de crianças, e isso também funciona muito bem. Ou preocupação. Então, às vezes você fez um anúncio de alerta e causou um sentimento de preocupação e você, obviamente, vai ser a solução para aqueles pais, né? Então, o ideal é depois que você olhar o seu vídeo, ver se ele causa algum tipo de emoção. Se ele causar, de fato, é porque tá dando certo, tá no caminho certo. Bom, agora é hora da gente ir pra mão na massa. Eu vou ensinar aqui pra vocês a colocarem todos esses tipos de copies para criativos dentro
do nosso formato AIDA. O formato AIDA é uma estrutura de anúncios que nós usamos, que pode ser usado também para conteúdo no Instagram e que funciona muito bem, tá? Então, AIDA, o A sendo de atenção, e eu coloquei barra gancho, que é a mesma coisa, caso você escute falar de outra forma por aí. Você sabia que não precisa esperar todos os dentes de leite cair para levar o seu filho no dentista? Então, isso é uma chamada de atenção. Se você estiver quebrando o padrão ainda, falando isso de uma forma diferente, como se você estivesse colocando o jaleco, ou como se você estivesse arrumando algum aparelho, ou de cabeça para baixo do celular, ou mostrando o dente, sabe? Algo nesse sentido, vai performar melhor ainda, tá? Então, o primeiro é sempre o gancho. E o gancho, quando vem com você sabia, desperta curiosidade. Então, é sempre buscar fazer isso. Depois tem interesse, e o interesse é você conseguir despertar o interesse da pessoa em continuar ali assistindo, para poder entender, tá? Tipo, me fala mais. E daí você explica isso, e aqui eu coloquei em 2 frases. Por que 2 frases? Porque a tendência é você ficar um tempão explicando por quê, tipo, achar 1 milhão de motivos. E o ideal é você conseguir diminuir isso, resumir, para ficar direto ao ponto e você não perder a atenção daquela pessoa, ok? E depois você vai gerar o desejo. Então, mostrar o benefício da ortodontia precoce. Seja o desejo dessa forma, seja o desejo em relação a outros aspectos também. Depois tem o A de ação, que é a chamada para ação, que é o CTA. Traga o seu filho para uma avaliação no Júlio Laranja, clique em Saiba Mais e agende sua consulta no WhatsApp. Sempre bom, sempre muito, muito, muito bom nós contarmos com uma ajudinha, não é mesmo? Então, como funciona o ChatGPT? A primeira coisa é que você precisa contextualizar. Se você só fala assim pro ChatGPT, eu estou fazendo anúncios e eu quero que você me ajude a desenvolver anúncios pro Júlio Laranja. Muita pouca informação. Então, vocês precisam entender que a inteligência artificial, ela é uma coisa que você alimenta. Quanto mais informações você dá para ela sobre você, sobre o seu negócio, sobre as suas ideias, melhor ela fica em te dar soluções. Então, primeiro você precisa contextualizar. Quem é você? Aqui no exemplo, ortodontista. Se você quiser falar o ano que você... Tudo isso é legal, tá? Quem é o seu público? O objetivo da copy. Coloque a emoção. Eu quero variações de copies. E daí você decide. Eu quero copies persuasivas, eu quero copies engraçadas, eu quero copies mais educativas, eu quero copies que chamem atenção. Você dá a emoção pro ChatGPT, porque de fato ele não é uma pessoa, ele é um robô, mas ele é muito bom em criar copies com emoção. Basta você dar o comando, tá bom? Depois, melhore. Então, o que é melhore? Às vezes ele te deu algumas ideias e você pode pegar e falar para ele reformular de uma forma diferente. Ou a partir desse texto que eu fiz, que é isso que eu quero que vocês façam, vocês vão preencher ele no Docs sozinhos. Depois eu quero que vocês copiem o que vocês fizeram e coloquem lá pro ChatGPT para ele melhorar para vocês, tá? E depois reutilize. Então, use o ChatGPT para ser um aliado nas suas campanhas. Porque, por exemplo, quando você abre um chat com o ChatGPT, se você logar na sua conta, você vai ver que no cantinho fica como se fosse um histórico. Por exemplo, você abriu esse de anúncios para essa campanha. Você pode ir alimentando esse mesmo chat para ele te ajudar em vários aspectos da sua campanha. Então, não sei o que eu vou fazer de ações internas. Aproveita e pede para eles ideias de ações internas que você pode fazer no seu consultório para ser um motivo a mais dos pais trazerem as crianças nesse mês. Então, usa para isso, usa para ideias de conteúdos no Instagram, ideias de stories. Se você pedir, ele faz até uma planilha de ideias de conteúdos para você postar todos os dias. Ele vai ser seu maior aliado, tenho certeza que vocês vão gostar. Coloquei aqui até inclusive para vocês pedirem para ele ajudar com scripts de atendimentos no WhatsApp, como passar o valor para o cliente. Tudo isso ele consegue dar muitas ideias e você consegue deixando ele cada vez mais inteligente. O terceiro passo é a parte da gravação, né? A gravação, gente, não é sobre o equipamento. Às vezes você não tem um celular muito bom ou uma câmera super profissional, mas se você tem uma boa iluminação, já é um 80-20. Então, o que eu vou passar aqui pra vocês são dicas que eu aprendi durante esses 2014, durante esses 10 anos trabalhando como fotógrafa e com audiovisual, tá? Então, a primeira coisa, atenção e gancho. Busque ser dinâmicos nos 3 primeiros segundos, quebra o padrão, isso daí eu já falei pra vocês, né? Depois, a parte da iluminação. Busque uma janela e faça vídeos frente a ela. Por exemplo, aqui desse meu lado
tem uma janela bem grande. E eu tô fazendo o meu vídeo virado pra cá. A janela tá aqui, eu tô aqui. Isso ajuda a luz natural. Então eu não preciso necessariamente, não tenho nenhuma luz artificial pra me iluminar. E depois eu coloquei uma outra luz aqui no fundo pra dar um contorno. Muito simples e já fica muito legal. Então são coisas que vocês podem fazer aí também, tá? A iluminação é muito importante. Cuidado para não ter sombra no rosto de vocês também, sabe? Depois vamos para a parte do som. Gente, o que mais tem aí agora é aqueles microfones com um preço muito acessível, porém ruins. Então, cuidado, se o seu microfone não tiver um áudio limpo, sem ruídos, não compensa. Às vezes compensa mais você usar o próprio microfone do celular. Caso tenha, arrasou. Inclusive, uma das formas de quebrar padrão é você segurar o microfone nos 3 primeiros minutos do vídeo ou durante o vídeo inteiro, que isso também chama a atenção das pessoas, tá? Elementos em comum. Busque colocar no cenário elementos em comum com quem você quer chamar a atenção. Bom, isso a gente usa muito aqui e eu acho que vocês podem super usar aí também. Então, às vezes, os pais imaginam que eles têm brinquedos, às vezes é algum brinquedo que está muito na moda e que provavelmente os pais estão com eles lá. Por exemplo, agora é aquele caderninho, Bubby, eu não sei o nome. Mas enfim, aquele caderninho, metade da população já comprou aquele caderninho. Então, às vezes, você pode começar o vídeo fazendo aquilo ali que vai chamar a atenção, vai conectar com os pais. Quais são as outras coisas que os pais têm também? Então, comecem a pensar em elementos visuais que está no dia a dia da sua audiência, com quem você quer chamar a atenção, para colocar assim no fundo, às vezes na sua mão, às vezes mostrar alguma coisa, tudo isso conecta também, tá? É um pequeno detalhe que faz toda a diferença. E depois a comunicação. Eu sei que esse, de repente, é o ponto que vocês sentem mais dificuldade de como se comunicar, vergonha da câmera, não saber como falar, sentir que tá falando sozinho, aquela coisa toda, né? Mas a dica que finja que você tá falando realmente com alguém que você conhece. Então imagina que é um pai que já tá no seu consultório, já vem aos atendimentos, ou imagina que é uma amiga sua. E o principal é não se cobre tanto no começo, porque provavelmente os primeiros vídeos não vão ficar tão incríveis assim. Mas com o tempo e principalmente com as edições, a gente consegue dar um jeito em muita coisa, entendeu? E vocês vão ver depois que eu vou mostrar também aqui pra vocês como fazer as edições. Mas é isso, a comunicação ela tem que ser leve e eu acho que eu coloquei aqui, tá? Que é o nosso próximo ponto aqui, que é em relação ao teleprompter. Por quê? Às vezes você fica muito presa ao roteiro. Não consegue improvisar, eu não consigo improvisar, se eu não falo o que tá no roteiro eu fico nervosa porque eu tô errando. E talvez uma boa solução seja usar o teleprompter. O teleprompter, se você tá fazendo principalmente, se você tá gravando pelo celular, com a câmera frontal, você consegue ter vários aplicativos. O CapCut Pro, ele tem a opção de teleprompter e também tem outros aplicativos gratuitos aí na Apple Store, na Google, na Play Store, né? Que dá o teleprompter para vocês. Basicamente, você coloca o texto ali, aperta play e grava, tá? Junto com o aplicativo do celular. Atenção, quando você for fazer o teleprompter, para não parecer que você está lendo, para não parecer que você está lendo, desvia o olhar às vezes e volta de novo, muda a entonação da voz, tenta gesticular, sorrir, tudo isso passa naturalidade e não parece que você está de fato lendo o que está escrito, tá? Porque quando parece que está lendo, daí força a barra e não fica legal não. Mas outra coisa também é que os roteiros é para te guiar, não para te prender. Então não fique fixo no seu roteiro em ter que falar exatamente aquilo. Não, se solta, pega a ideia e começa até a improvisar em cima, que às vezes fica muito melhor. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui o arquivo Docs para vocês colocarem em ação tudo isso. Depois eu vou abrir o ChatGPT também e vou mostrar para vocês como fazer na prática as ideias ali com o ChatGPT que eu dei, tá? A primeira coisa é que esse arquivo, vocês vão ver, que eu coloquei aqui para vocês responderem aqui. Então, qual é o objetivo do vídeo, com quem você tá falando, para você responder e ter isso, né? Então, ser algo ativo. Conforme eu for ensinando as coisas aqui, vão fazendo, tá? Não sai desse vídeo para deixar para fazer depois. Bora fazer. E depois aqui, as orientações de gravação, que é a mesma que eu já passei com vocês. E aqui nesse ladinho, nessa outra aba, tem os roteiros. Então, aqui eu coloquei diversos tipos de anúncio daqueles que eu ensinei. Então, quais serão os anúncios, os roteiros, né? De problema e solução. Então, aqui você vai colocar a parte da atenção, a parte do interesse, a parte do desejo e a parte da ação, que é o CTA. Então, aqui você vai estruturar
o seu vídeo, os seus roteiros, tá? Então, você vai fazer todos os seus roteiros aqui, eu coloquei diversos temas, curiosidade, história, ultra segmentado, prova social, e aqui eu coloquei você escolhe, porque quando você começa a escrever os roteiros, você vai ver que você fica empolgado. Vem uma empolgação e você fala, tive ideia disso também, disso também, disso também, e daí você coloca aqui. Então, se você tiver mais ideias, é só você selecionar tudo aqui, a tabela, copia, né? Pode vir aqui, ó, copiar, e vem aqui embaixo colar. E você pode fazer mais, tá? Não se prenda só isso daqui que eu coloquei. O desafio é vocês fazerem pelo menos 5, combinado? Bom, é isso aqui no Docs. Quando vocês forem abrir eles, vocês vão vir aqui em arquivos e fazer uma cópia. E daí vocês vão começar a editar, tá bom? Porque vocês vão ver que quando vocês receberem ele, não vai dar pra vocês editar. Então, é importante vocês virem aqui em arquivos e fazer uma cópia, porque ele vai ficar editável. Combinado? Agora, vamos aqui no chat GPT. Então, caso você não tenha conta no chat GPT, é só você conectar com a sua conta Google. Então, vem aqui em continuar. Vou conectar para vocês verem. Então, o primeiro passo é contextualizar. Eu gosto sempre de dar um oi para ele, porque eu sou muito educada, gente. Oi, chat. Ai, ai. Então, quem é você? Vamos supor que eu sou ortodontista. Vamos supor que eu sou a Marília, será que rola? O motivo para ele, tá? Estou fazendo uma campanha de julho orange e quero atrair mais pacientes para o meu consultório. Meu público-alvo é os pais das crianças que moram em Londrina e região. Quero ideias de copies, fazer anúncios no Instagram, usando os pais a trazerem as crianças neste mês. Se você falar assim, quero que essas copies estejam na estrutura AIDA. E aí vamos ver o que ele vai dar de solução. Tá vendo, ó, que ele já criou aqui um chatzinho, né? Então, aqui você começa a criar a inteligência dele. Ó, foque em prevenção precoce, colocou dentro do AIDA, tá vendo? Então aqui, ó, ele começa a dar várias ideias. Eu vou falar pra ele, CTA, chamada pra ação, que é o finalzinho, é para a pessoa ir para o WhatsApp, agendar a consulta. Aí ele vai adaptar todas as CTAs. Lembrando que aqui quando ele coloca o interesse, né, que é o conteúdo do seu vídeo, é legal você colocar o seu toque, você colocar o seu conteúdo, porque às vezes você não sabe se as informações que ele tá passando é de fato correta, tá? Coerente. Então ele deu 4 copies, daí, eu quero mais 5 copies. Agora quero mais 3 copies com um tom engraçado. Tá vendo? Daí ele começa a dar várias ideias. Com tom engraçado, pode ser com tom sério, com tom de informação. Daí você vai decidindo, tá? Daí você pode pegar, copiar alguma cópia. Ó, a copy 7, deixe ela mais longa. Coloque ela dentro de 10 minutos. Daí uma outra coisa que dá pra você fazer é que, por exemplo, agora ele já entendeu que você vai fazer a campanha. Me dê ideias de ações internas que posso fazer no meu consultório para atrair mais pacientes e fazer um movimento que chame a atenção dos pais e crianças. Aqui agora ele virou seu melhor amigo para você falar sobre a sua campanha de julho laranja. É incrível, é muito legal. Então aqui ó, continho de sorriso, espaço instagramável, avaliação gratuita mais brinde surpresa, indique e ganhe, dia temático da alegria no consultório, tá vendo? Várias ideias. E aí, minha filha, daí você escolhe e você personaliza para ficar com a sua cara, com a cara do seu consultório. Me dê scripts de atendimento no WhatsApp para depois que a pessoa clicou nos anúncios. E ele vai te dar... E aqui você vai longe. Aqui você vai longe. Então, ó, aí ele tá te dando... Ele dá várias ideias, tá vendo, ó? De como fazer, do que fazer. É bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro, mas eu acho que ficou moleza, né? Depois que vocês fizerem os roteiros, que vocês gravarem os vídeos, vão marcando a Marília aí no Instagram. A gente quer ver vocês, marca uma arroba pequenininho depois que você fez, manda lá no grupo quando a gente abrir o grupo também. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. E eu volto, hein? Depois que vocês gravaram os conteúdos, eu volto pra poder mostrar pra vocês como fazer as edições dos criativos pra ficar bem dinâmico e chamar mais atenção ainda. E é isso. Um beijo e tchau!